Olá, empresário. Mais uma vez, mais um episódio do nosso podcast Sigma, Além da Contabilidade. Estamos aqui com mais um assunto relevante, muito importante, que está muito presente e está tirando o sono de muito empresário. Reforma tributária. E hoje eu estou aqui com o Leonardo Borges, que é especialista em reforma tributária, em tributos, principalmente nos benefícios fiscais aqui do estado de Goiás, federais e estado de Goiás. Então, bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade. É muito prazer, eu sou Leonardo Borges, formado em contabilidade, pós-graduado em contabilidade, compliance e direito tributário. E vamos aqui, falar um pouquinho sobre essa reforma aí. Vamos lá? Está tendo de atualização. Vamos desmistificar esse assunto. Vamos trazer aí de forma mais simples e mais fácil aí, possível, tá? Se isso for possível, nessa questão de reforma tributária aí que não tá nada fácil, né? Tá tirando o sono, né? Tá tirando o sono. Leonardo, me conta aqui resumidamente aqui para a gente começar sobre o assunto. Quais são as mudanças? O que aí basicamente vai mudar com a reforma? Bom, inicialmente é a mudança de tributos, né? A gente sai de 5 tributos que a gente tem hoje existente e a gente vai para o IVA, que ele foi separado ali por 3 tributos também, que é o IBS, o CBS e o Imposto Seletivo. Os tributos que a gente possui hoje são os tributos estaduais e municipais, que é o ISS e o ICMS, e os tributos que são as contribuições, que é o PIS, COFINS e o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. O ICMS e o ISS, ele vai virar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. PIS e COFINS, ele vai virar a Contribuição sobre Bens e Serviços. E o IPI, ele vai virar o Imposto Seletivo. Então, essa é a principal mudança que a gente vai ter aí no cenário. Tá, deixa eu entender aqui então, deixar claro aqui para mim e tentar visualizar isso. Vai ser substituído 5 impostos, você citou esses 5, impostos estaduais, municipais e federais, resumidamente 5, e vai virar o tal do IVA. IVA e imposto seletivo, que ele tem ali uma segregação ali no meio dele. Mas o IVA é uma alíquota só, é uma tributação só, teoricamente vai simplificar. Mas de fato, vai simplificar ou vai deixar mais difícil? Como é que é? Olha, depende se você é um empresário que está de olho ali no seu negócio, no seu balancete, no seu financeiro, ou se você é um empresário que vou copiar o preço do vizinho aqui e vou vendo o que dá. Se você for um empresário que está de olho no seu financeiro, está de olho na sua margem de lucro e você quer fazer seu negócio crescer, ele pode te ajudar nesse meio termo. Mas ele vai ficar um pouco mais complexo. Por quê? Tudo que a gente sabe sobre tributos aqui agora, principalmente estadual e municipal, que são os dois mais complexos, ele vai cair por terra. Então, a gente está entrando numa nova maré de impostos. Então, um empresário, por exemplo, que está no Simples Nacional, que tem aquela empresa pequena. Hoje, o Simples Nacional ele tem a tributação em cima das suas notas de saída. Com a reforma tributária, você vai precisar avaliar seu ecossistema inteiro, de quem que você compra e para quem que você vende. Então, o empresário que está de olho no seu negócio pode conseguir caminhar. O empresário que está ali por estar mesmo vai complicar. Vai complicar, né? Vai complicar. Então, com a reforma, aparentemente aí ele vai ser mais complexo. Claro, toda mudança é difícil. Realmente é uma mudança muito grande, muito drástica, nunca se houve, eu não passei por nenhuma mudança parecida como essa que a gente vai viver agora. Uhum. E aí isso pode realmente atrapalhar e dificultar o seu negócio, mas isso também pode ser uma oportunidade. A gente gosta de falar aqui que utilize os seus impostos como diferencial competitivo. Por quê? Porque ele pode te atrapalhar, mas ele atrapalha todo mundo. Se você olhar com atenção e cuidar realmente disso, você consegue estratégias para pagar menos impostos do que o seu concorrente. E isso te torna mais competitivo. Você consegue estar na frente do seu concorrente. Então, acho que é muito nessa visão. Vai ser mais difícil? Vai. Mas isso pode ser uma oportunidade para você, porque a maioria não vai conseguir se preparar, muito bem preparado para essa nova era, né? Bem, Leonardo,
gostaria também de te ouvir aí sobre, continuando nesse assunto, vai ser uma transição, vai ter um período disso. Gostaria que você me explicasse como que vai ser essa transição, vai ser tudo de uma vez, quando vai ser e se vai ser faseado, como é que são essas fases, essas etapas? Bom, essa transição ela vai ter um período aí para a gente conseguir sair desses impostos que a gente tem hoje e entrar nos novos impostos. E essa transição ela começa a partir de 2026. Na verdade, ela já começou, né? Muito contador já precisa se atualizar bastante. Até empresário que quer fazer o seu negócio crescer e quer saber, tá se importando com o seu lucro, ele já tem que ter começado a se atualizar também. Por quê? 2026 agora, a gente começa nos testes dos novos tributos. Em 2027, a gente já acaba com PIS e COFINS e IPI e entra com o CBS e o imposto seletivo. 2027 já começa esses dois. E aí, a partir de 2029, a gente vai ter uma decadência do ICMS e do ISS e a gente vai começar a aumentar o IBS. Então, ele vai cair, a partir de 2029, o IBS ele começa a entrar, caindo uma porcentagem dos impostos que a gente tem hoje. Aí 2029, 2030, 2031 e 2032. 2033 finalizou a transição. Aí é somente os novos tributos que a gente começa a fazer a apuração deles. Tá, então a gente vai ter uma transição de 2026 até 2032. Exato. 2033 mais precisamente. 2032 ainda está na fase de transição. 2033 já é 100%. É a última etapa, é 100% na nova. Não vai existir mais aqueles 5 que vão realmente acabar. Então, a gente está falando aqui, vou recapitular, tá? Para ver se ficou claro aqui na minha mente. 2026 é teste. 2026 todo, já existe o programa, já existe lá os simuladores, onde vai ter as simulações desse novo imposto. Então, vai ter ali alíquotas, inclusive, simuladas, reduzidas, etc., para você entender essa sistemática. Mas não vai ter impacto financeiro, né? Não vai aumentar imposto algum ou mudança, ali, nem mínima que seja, em 2026. Em 2027 é a primeira mudança efetiva e com impacto financeiro, concorda? Concordo. Inclusive, 2026 é o momento ideal para todos os empresários refazerem os seus preços. Por quê? Agora a gente está falando de um imposto por dentro e por fora. A gente está falando de um imposto que ele vai ser diferente da forma que é hoje. Então, o empresário, para ele tomar cuidado, ele já tem que começar a se atualizar agora em 2026. É o momento ideal para ele fazer a precificação. Por quê? A gente vai conseguir chegar num comparativo, como a gente já vai ter as alíquotas definidas, que até hoje não tem, a legislação ainda não trouxe isso para a gente, lá a gente vai ter as alíquotas definidas. Claro, ela pode mudar com o passar do tempo também, conforme mudou desse tempo todo para cá, mas ele já vai estar descrito lá na legislação. E aí a gente vai começar a conseguir a fazer essa apuração. Então, a gente vai conseguir ver com nossos próprios olhos se esse imposto que vai entrar em 2027, se ele vai onerar mais a empresa ou não. E ele onerando, o que o empresário tem que fazer? Tem que verificar sua margem de lucro, tem que verificar seus custos e ajustar o que for necessário. Então, 2026 é se não a etapa mais importante de todo o processo. É muito importante, eu vejo isso também, porque é exatamente o início da mudança. A gente só imagina como vai ser, mas na hora que estiver realmente implantado, estiver iniciado, aí sim a gente vai ver coisas que a gente não está conseguindo visualizar, né? Tá tudo no campo da imaginação e da simulação. Quando entrar em vigor, a gente vai ver realmente o caos que pode virar ou não, né? O caos para a maioria, com certeza, mas para alguns, se ele estiver se preparando, né, com certeza vai sair na frente. E em 2027, o que vai ter de gente pagando a mais e querendo correr atrás disso, vai ser muito. Então, é por isso que 2026, os que se anteciparem, até inclusive agora, esse momento também é ideal para você conseguir ali ver, entender o que é o seu preço hoje, para quando você chegar em 2026 e já ter as alíquotas definidas, você conseguir ajustar com mais facilidade. Perfeito, perfeito. Exatamente essa construção visual que eu quero trazer para todo empresário, eu quero conseguir visualizar e poder
transmitir para o empresário. O que ele deve se preocupar? Então, traduzir tudo isso de forma simples, em que ele deve se preocupar e em qual momento. Tá? Em quais momentos, porque vão ter vários momentos. Então, em 2026, teste, 2027, a primeira etapa com mudança efetiva, onde vai ter mudança de alguns impostos para outros, esse novo e nessa nova sistemática. 2027 para até 2027 e 2028 vai ser essa mudança. Essa transição de PIS e COFINS e IPI para CBS e imposto seletivo. Beleza. 2029, que vai ter uma segunda mudança. Na verdade, vamos entrar numa fase de mudança de uma substituição gradativa dos demais impostos que vão ser nessa segunda etapa. Então, 2029 é o segundo momento de precificação, concorda? Concordo. Vai mudar de novo. Concordo muito, até porque 2029 vai ser outro impacto muito grande que as empresas vão ter. Por quê? Hoje a gente tem principalmente o ICMS, que é o que mais onera as empresas hoje, o que tem mais carga tributária. Os estados, vendo isso, eles começaram a aplicar ao decorrer do tempo benefícios fiscais que essas empresas podem usufruir, fazendo venda interna ou interestadual. E a partir desse momento, de 2029, esses benefícios fiscais começam a cair gradativamente também. Então, a gente fala de uma alíquota média de IBS e CBS ali na casa dos 28%, 27%, 28%. Então, quando a gente for chegar lá, essas empresas, principalmente hoje, que estão no lucro real, e até Simples Nacional, que tem alguns benefícios ali, substituição tributária, monofásico também no PIS e COFINS, que vai mudar agora em 2027, ele começa a ser afetado. Então, é outro momento que as empresas elas vão ter um impacto financeiro ali muito grande. Entendi. Tá. Então, 2029, que é essa segunda etapa, 2029 começa-se a mudar. Onde, que eu entendi, eu queria que você me explicasse. 2029, 29, 30, 31 e 32 são as reduções. Vai incorporando o novo IVA, vai aumentando essas alíquotas e vai reduzindo o que existe hoje. Exato. Então, são 4 anos reduzindo. Vai reduzindo 20%, 30%, enfim. Vai 10, reduzindo 10 até 100%. Em cada ano, 10 em cada ano até chegar a 40% lá em 2032. Até 2032, tá. Ok, então em cada ano deste, você tem que refazer a sua precificação, porque em cada momento deste, em cada mudança, você vai ter uma mudança de impostos, consequentemente, mudança na sua margem, então você vai ter que olhar a sua precificação de novo. Então, a partir de 2019, todo ano você tem que revisar a sua precificação. Com certeza, com certeza. Tá. E 2033 acabou, é a última fase, já vai estar na nova sistemática e acabou aquela sistemática antiga. Exatamente. Ok. E me diga uma coisa sobre que nós atuamos muito fortemente em benefícios fiscais, reduções de impostos, em conhecer a legislação muito a fundo de todas as brechas, de todas as possibilidades que já estão na legislação, para que a gente aplique 100% delas e pagando o menor imposto possível. Esses benefícios, como que vai funcionar? Bom, vai acabar? A reforma tributária, ela veio, segundo a própria legislação, para facilitar a apuração dos impostos. Porque hoje a gente vai falar de uma empresa do Simples Nacional, ela tem Simples Nacional, ela pode ter um de FAO, de uso e consumo, de compra para revenda. Quando a gente fala de um regime normal, a gente tem substituição tributária, monofásico para indústrias ali. Então, assim, é uma gama de impostos que hoje, se a gente for pegar a lista, a gente tem mais de 80 impostos que a gente paga. Então, essa reforma tributária, ela vem mesmo para facilitar. Por quê? Substituição tributária, produtos monofásicos, de FAO, tudo isso é para acabar. É para a gente ter essa unificação de impostos e acabar com todos os benefícios. E aí a gente vai trabalhar com a alíquota única. E aí, quais benefícios as empresas vão ter? Elas vão ter redução da alíquota padrão. Então, a gente está falando de uma alíquota que traz para a gente de 27% a 28%. E a gente vai ter redução dessa alíquota de 30%, 40%, até 100%. Tem alguns que, segundo a legislação, vai ter 100%. Então, esses benefícios acabam
por isso que os empresários vão ser muito afetados, alguns ramos principalmente. E aí começa essa nova modalidade, por enquanto sem benefício. Claro que alguns já têm ali a sua redução de base de cálculo e possivelmente eles vão incorporar alguns outros futuramente também, mas por enquanto tem poucas atividades lá descritas. Tá. Então, esses benefícios, eu sei que lá em 2033 não vai existir mais esses benefícios e esse emaranhado de reduções, isenções, etc., que existe hoje. Mas na transição, vai acabar, 2026, 2027 já vai acabar? Não vai acabar por quê? Falando especificamente do ICMS, aí é uma parte importante que a gente tem que separar os impostos. Se a gente for falar de PIS e COFINS, ele acaba em 2027, porque 2027 ele sai totalmente, 100%, e já entra o CBS. Então, PIS e COFINS a gente já não vai falar mais de monofásico, por exemplo, que é quando o imposto é pago lá na indústria. Agora, se a gente for falar de ICMS, a gente ainda tem margem para usar pelo menos 60% dele, que é uma parte muito grande, até 2032. Então, os benefícios que a gente já utiliza hoje, a gente tem margem para utilizar ele até lá, porque ele não vai acabar de uma vez. Ele vai acabar em 2029, começando a 10%. Em 2032, ele vai estar em 60% ainda. Então, a gente tem brecha para utilizar esses benefícios até lá e, com isso, dando fôlego para a empresa conseguir estruturar o seu financeiro, o seu tributário ali, para ver qual que é a melhor adaptação que ele vai ter. Tá, e a gente pode gostaria de trazer aí um ou outro benefício que existe aí no estado de Goiás para a gente exemplificar, tentar trazer e demonstrar para o empresário o que na prática isso acontece ou que pode acontecer com ele. Aqui no estado de Goiás nós temos o benefício para as indústrias. É um incentivo muito forte que é o ProGoiás. O ProGoiás, como que você imagina que vai funcionar? Como que está hoje e tal? Eles ainda estão fazendo e liberando e tal. Mas, primeiramente, me conte resumidamente o que é o ProGoiás e como que você vê de hoje até lá esse ProGoiás, liberação e quando não vai ter mais. Bom, bora lá. O ProGoiás, ele é um benefício dado pelo governo do estado de Goiás para indústrias expandirem. Então, toda indústria que tem a sua operação ali de fabricação, ela tem o direito de fazer o pedido do ProGoiás. O ProGoiás ele é especificamente para empresas do regime normal, que apura o ICMS por fora. Qual que é o intuito do ProGoiás? Ele vai te dar uma redução de carga tributária ali do ICMS. Em contrapartida, ele te pede que você invista pelo menos 15% do que você economizar. E aí você pode me perguntar, Leonardo, mas como que eu vou saber o que eu vou economizar? A gente tem um projeto que a gente precisa fazer do ProGoiás. A gente, lá da Sigma, inclusive, estrutura essa documentação, faz todos esses cálculos para poder encontrar qual que é a média que a empresa tem de ICMS, que é muito importante lá na hora da apuração. A gente consegue fazer esse cálculo pela média de redução que ela vai ter nesse tempo e colocar os investimentos que ela vai poder fazer. E esse investimento ele inclui máquinas, pessoas, estrutura da empresa mesmo, qualquer investimento que sirva como expansão. E, bom, o ProGoiás ele tem uma data de validade nele lá, quando a gente faz o pedido hoje, que ele está lá até 2032. Então, o que imagina-se? Que a partir de 2026 seja o último ano de adesão ao ProGoiás. Por quê? Apesar de a gente conseguir utilizar ele até 2032, o Estado ele não vai querer incentivar mais aquele imposto, que ele vai acabar, que ele está gradualmente acabando. Então, ele vai começar a pensar e estruturar novos benefícios ali para os novos impostos. E aí é o que a gente tinha falado. Essa redução ela pode vir com o tempo desse novo imposto também. Mas o ProGoiás em específico, entende-se que o pedido de adesão dele vai ser somente até 2026 agora. E as empresas que fizerem adesão, que for aprovado, que precisa passar pelo Conselho da Economia e o Conselho da Indústria, e após ser aprovado, você vai conseguir utilizar ele até 2032. Agora, para os que não pedirem em 2026, provavelmente não vai ter mais esse benefício. Inclusive, é algo que a gente não sabe, a gente não tem certeza, não tem normativas, tal, eles não falam nada sobre isso. Então,
a gente imagina que 2026, mas isso pode ser inclusive 2025. Pode ser que ele libere só até 2025, o ano que vem, 2026, já não libere mais. Exatamente. A nossa expectativa é que 2026 ele também libere, porque não há mudança, é só um período de teste, né? Exato. Então, vamos lá, vamos torcer para que se continue 2026, porque 2025 já está acabando, né? Só temos 6 meses. Inclusive, fica um conselho muito grande, porque o ProGoiás ele vem reduzindo 67% do imposto que você Ele tem a reduz pagar. 67% do imposto. Exatamente. A gente faz um cálculo de uma média e o que ultrapassar essa média do ICMS que é pago nos últimos 12 meses, ele reduz 67%. E é um dos maiores benefícios já visto, inclusive em todo o território nacional. Perfeito, sensacional, sensacional. Então, o estado de Goiás é muito bom para a indústria. Com certeza. Ok. E, bem, preocupações, assim, pilares, o que você pode nos trazer, você pode dizer que vai mudar a preocupação? Quais pontos que você acha que o empresário tem que se preocupar? Os principais, os 2, 3 principais, para ele se preocupar. Pelo menos ele se preocupar primeiro. Bom, é o que a gente estava falando também, né, Bruno? Com essa reforma tributária agora, a gente passa a parar de olhar para a empresa de uma forma isolada e começa a olhar para todo o seu ecossistema. Então, a gente vai começar a olhar principalmente o seu preço, que é o que mais vai fazer sentido ali para o empresário, e a gente passa a olhar também para o seu fornecedor e para o seu consumidor final. Por que a gente vai olhar isso? O preço. A gente vai ter agora os impostos por dentro e por fora, e a gente vai precisar de uma avaliação de precificação para ver se está fazendo sentido ali também. Como assim por dentro e por fora? Bom, hoje nós temos os impostos que são calculados por dentro. Então, eu estou fazendo o preço do meu produto, quero entregar um produto final para o meu consumidor a R$100. Esse preço ele tem que estar englobado as minhas despesas, meus custos fixos, custos variáveis e também meus impostos. Então, isso a gente chama um imposto por dentro. E a partir da reforma tributária, a partir desse momento que a gente vai transacionar, o imposto ele passa a ser por fora. Então, o que a gente calcula o imposto por dentro hoje, ele é totalmente da forma que ele tem que ser calculado por fora. E aí, muitos empresários podem pagar mais imposto, mas pode ganhar mais com isso também, fazendo a precificação correta. Tá? Então, voltando ao assunto que a gente está aqui desde o início, a precificação vai mandar no mercado. Esse é o principal ponto, Esse precificação. é o principal ponto. Exato. Porque, de fato, a forma do cálculo do imposto hoje vai mudar a forma desse cálculo. Então, a forma de precificação, ele também vai mudar. Antes era de um jeito, porque os impostos estavam por dentro, e agora, mudando para por fora, a precificação, o cálculo de precificação muda. Com certeza. Então, basicamente, o mesmo exemplo aí, o produto de R$100 que o imposto estava por dentro, que você estava embutido, agora o preço que você colocar, o cliente vai ter lá, qual que é o valor do produto? R$100. Ele vai adicionar os impostos todos, vamos dizer que dê R$10. Então, o produto, a pessoa vai pagar 110, porque é 100 do produto mais 10 do imposto. Exatamente. Tá. Então, na precificação, a gente teria que retirar os impostos que estavam por dentro, vamos dizer que torna-se R$90 e recalcular em cima do 90 para adicionar no final. Vamos dizer que o produto vai sair R$101. Exatamente. Sei lá, algo 102, alguma coisa nesse sentido. A ideia é esta, né? Exatamente. E aí o imposto por dentro e por fora, se a gente pegar um cálculo depois para fazer, a mesma alíquota que a gente tem hoje, eu vou dar um exemplo aqui do estado de Goiás, o ICMS ele é 19% em venda interna. Se a gente pegar esse mesmo 19% e colocar ele por dentro e por fora, ele dá uma diferença. A gente pensa, cara, é a mesma alíquota, é a mesma porcentagem, mas ele dá a diferença, porque você vai pegar bases diferentes. Então, por isso que o BPO vai ser fundamental. BPO financeiro ali, a parte de consultoria, serviços é muito voltado numa consultoria financeira. Você ter alguém que conhece, tem know-how financeiro para recalcular seus preços, né? Exatamente. E casando com isso também, outro pilar que vai ser essencial aqui para a gente, e casando com o financeiro é porque
Por que a gente está batendo na tecla do financeiro ser essencial? Porque o seu fornecedor vai aumentar o preço. Seu fornecedor vai aumentar o preço, então a sua compra ali, seu custo com a compra já vai aumentar, isso é o ponto principal. E aí você começa, nesse certo momento também, pegar crédito das suas compras. Então você vai começar a olhar para o seu fornecedor também. Hoje a gente tem uma metodologia de apuração de o Simples Nacional ele é tributado somente às saídas e o lucro real e o lucro presumido, a gente tem uma modalidade de apuração que a gente abate débitos e créditos e outra que a gente coloca só a alíquota fixa mesmo. Nessa nova modalidade, vai ser mais interessante para as empresas fazerem compras de empresas que são adeptas a essa modalidade de crédito e débito. Porque o Simples Nacional, teoricamente, ele continua da mesma forma, mas ele ainda vai ter a possibilidade de escolher em apurar o IVA por fora do Simples Nacional. E por quê? O que ele pode trazer de benefício com isso? Ele pode começar a fazer passagem de crédito para o seu consumidor. Então, hoje, principalmente empresas do Simples Nacional que atendem grandes indústrias, as indústrias vão parar de comprar do Simples Nacional, porque ela não vai oferecer crédito para ela. Agora eu tô entendendo. Então, ela começa a não oferecer valor financeiro lá na hora de fazer seu custo também, na hora de calcular o custo do seu produto. Então, ele passa a não fazer mais sentido para ela e ela vai escolher empresas que estão adeptas ali ao IVA, ou então estejam no regime normal. Então, um Simples Nacional que fizer venda para um consumidor final, talvez não faça tanta diferença, mas os que fazem venda principalmente para grandes indústrias ou atacadistas, vai ter uma mudança muito grande. Entendi aí que hoje nós temos 3 regimes básicos, Simples Nacional, presumido e real, e teremos lá, depois da reforma, esses 3, só que o Simples Nacional vai ter a possibilidade de pagar por fora. Então, como se fosse um anexo do Simples Nacional ali. Meio simples, exatamente, e aí meio lucro real. Então, e aí eu entendi que o motivo aí, e aí por que precisa ser avaliado todo o ecossistema, que é onde me vem. O ecossistema ele vai considerar de quem você compra e para quem você vende. Quem você compra está gerando crédito para você ou não? Então ele é do Simples Nacional tradicional, e ele é do Simples, mas está pagando o IVA por fora. Se ele paga por fora, sim, está gerando crédito. Se é no antigo, não. Se ele está no lucro real ou presumido, para poder transferir crédito. Segundo, que aí você vai bater no seu imposto. Segundo é na venda. Você está vendendo para alguém, para uma empresa que precisa de crédito. Se você vende para a empresa, ele precisa de crédito. Toda empresa vai precisar de crédito, né? Ou você vende para um cliente, um consumidor final. O consumidor final ele não usa crédito nenhum. Ele não é uma empresa. Então, vai mudar e você vai precisar reavaliar cada caso, cada tipo de empresa é um caso, né? Então, por isso vai ter um monte de tipos, um monte de formas e estratégias que vão ter que ser avaliadas cada caso. Cada empresa é um caso. Cada empresa é um caso. E aí a gente começa a chegar até também em outro pilar que é muito importante, que é a incidência dos impostos. Que agora ele para de ser individual e ele passa a ser por operação. Porque hoje a gente tem uma briga, inclusive, muito grande sobre a locação. A locação ela não está discriminada na Lei Complementar 116, que é onde trata os serviços que são tributados do ISS, e nem na Lei Candir, que é onde trata os impostos, os serviços, as mercadorias tributadas ICMS. Então, se ele não está em nenhum dos dois, ele não tem tributação de nenhum. E aí, em um certo momento, ele até estava na Lei Complementar 116, mas ele foi vetado. Então, hoje, a locação, ele não tem incidência desses impostos. ISS e ICMS. ISS só tem e ICMS. Impostos federais. Só os impostos federais. E aí, com essa reforma tributária, ele passa a ser por operação. Então, toda operação que você fizer, ele vai ter essa carga tributária. Ele vai ter o IVA. Ele vai ter o IVA. Então, ele também vai aproveitar de créditos e débitos. Então, a locação que hoje emite uma nota fiscal ali, tem uma redução ali boa comparada ao mercado, ela para de ter aquele benefício e começa a ser tributado normalmente. Olha que interessante
interessante e ruim, muitas vezes, né? Porque a alocação, primeiro, que vai aumentar a tributação dela, Sim. que vai ter um aumento. Segundo, se ele loca esse imóvel para uma empresa, a empresa precisa de crédito. Então, se ela for de um Simples Nacional da vida normal, não pagar o IVA por fora, ele não vai gerar crédito. Então, ele vai ter que, provavelmente, estar ali no lucro real, presumido, ou simples pagando por fora. E vai ser ainda maior. E aí, se ele está nesse novo regime para poder pagar, para poder transferir crédito, que créditos ele vai ter para poder abater? É aluguel. Que custo ele tem? Muito pouco, né? Então, a carga tributária que está se projetando para os aluguéis é gigantesca. Gigantesca. Inclusive, outro ponto que você citou que é muito importante, Bruno. Hoje para a gente fazer a apuração desses impostos, a gente utiliza créditos também, que é o que a gente está falando. E esses créditos, ele é limitado. Ele é limitado a produtos que são utilizados na sua operação. Então, um comércio, ele pode utilizar crédito do que ele vai vender, teoricamente. Ele utiliza do que ele vai vender. Uma indústria, ele utiliza crédito do que ele vai industrializar. Com essa nova modalidade, a gente passa a consumir crédito de todas as compras. Todas as notas. Todas as notas. Então, por mais que o aluguel seja muito afetado, entra a questão de reforma também. A gente vai ter reforma na estrutura do imóvel. E essas reformas, ele também vai poder avaliar se o fornecedor dele, o prestador de serviço, é do Simples Nacional ou do regime normal, para ele conseguir consumir uma parte maior de crédito e pagar uma quantidade menor de imposto lá na cadeia final. E no fim, né, o que a gente só está imaginando, mas provavelmente o que tudo indica é que a sonegação ela vai cair drasticamente. Vai cair drasticamente. Por quê? Né? Porque as empresas vão precisar de nota para poder abater. Então, eles vão começar a exigir notas que até então não são exigidas. É muito natural, é normal aí a gente ouvir. É uma fala e uma pergunta muito natural, muito comum. Você precisa de nota? Não preciso não. Por quê? Porque ele não tem crédito, ele não usa aquilo. Então, muitas vezes, deixa-se de emitir uma nota e pagar o imposto daquele faturamento por causa da sistemática. Na nova sistemática, isso praticamente acaba. Né? Tem muitas empresas hoje que até falam assim, cara, eu te dou um desconto aqui se for sem nota fiscal. E o cara vai lá e topa. E aí, com a reforma agora, até que ponto isso vai ser compensatório? E como que você vai conseguir calcular isso? Se vai ser interessante ou não? Você pegar com nota ou sem nota? Por quê? Seu imposto vai estar lá no final. E aí? Você vai ter um desconto ali, mas e seu crédito que você vai perder? Vai ser maior ou menor? É importante você ter um parceiro que consiga calcular isso para você também. Né? Consigo. Porque eu estou imaginando aí que o que você vai usar de crédito, o que você vai ter de crédito é exatamente o que ele pagou lá de imposto. A sistemática é exatamente essa. A mudança principal na sistemática é essa. Você está comprando. De tudo que você está comprando, aquelas compras já foram pagas impostos e você vai abater esses impostos que já foram pagos. Então, a ideia é que exatamente o valor que já foi pago na compra seja abatido na venda, para que no final você sempre realmente não seja bitributado nunca, que é o que acontece hoje. E, inclusive, nessa nova sistemática também, o contribuinte ele só vai poder aproveitar do crédito do imposto que foi pago pelo fornecedor. Então você não vai ter que ter cuidado somente com ele emitir a nota fiscal, você vai ter que ter cuidado com o pagamento desse imposto também. Um gancho agora que você trouxe um ponto importante que é o pagamento. Então vamos ao pagamento. O que é split de pagamento? Split de payment. Como é que é? Bora lá, split payment. Payment, exato. Exatamente. Split Payment, ele é uma nova ferramenta que ele vai ser usada também aí no mercado tributário, que é uma intermediação desses recebíveis. Por exemplo, uma empresa vai prestar um serviço e o remetente ele vai pagar por aquele serviço. Na hora que ele fizer o pagamento, esse dinheiro ele vai girar ali no banco, ele vai contornar no banco.
o banco vai separar a parte do imposto e vai passar o valor líquido. Para você entender melhor, hoje a gente já tem essa ferramenta, por exemplo, no iFood. O iFood ele utiliza um pouco desse split payment para fazer a transição ali entre empresa e consumidor. O consumidor ele paga o produto, o iFood ele tira a parte que é do negócio dele, a taxa dele, e passa só o valor líquido para a empresa. Então, teoricamente, vai funcionar da mesma forma. Até por isso que a sonegação vai diminuir drasticamente. A gente vai chegar em quase nada. Porque ele vai transacionar, ele vai reter aquele imposto e vai repassar a diferença. E aí, esse imposto, mas e meus créditos, como é que vai ficar? Os créditos, você vai poder fazer uma apuração posteriormente. E aí a gente fala de várias formas de split payment. Você vai ter uma forma que ele vai abater o valor total do imposto e outra forma que ele vai utilizar um pré-crédito que você tem. E aí a diferença que ficar no final, se você entender que você tem mais crédito do que ele utilizou, aí ele vai te fazer uma restituição. Entendi. Vai ficar complicado, né? Pensando por esse lado aí que você está falando, o governo vai receber o dele já imediatamente. Hoje tem-se uma apuração que você paga no mês seguinte, que já é ruim, porque você paga independente se você recebeu ou não. Já é ruim, porque não importa a inadimplência, via de regra. E agora passa a ser imediato. Então, te paguei, o governo já pegou a parte dele, você recebe só o líquido. Então, a sonegação dos impostos aí que acaba mesmo, porque o governo já vai receber antecipadamente. Não existe inadimplência, não vai parar, vai acabar aquela questão de dívidas altas de impostos. Vai acabar, né? Exatamente. E o intuito dele é exatamente isso, porque hoje muitos empresários, é comum a gente ver empresário no mercado com as seguintes frases: se eu pagar imposto, eu fico sem lucro. Ou então utilizar o próprio imposto para capital de giro. E isso vai acabar. E assim, a gente sabe que a carga tributária já é muito elevada hoje. E ela vai elevar ainda mais. Ainda mais que o split payment, ele perde aquela possibilidade de utilizar esse imposto como capital de giro ou de lucro. Então a sonegação ela deixa de existir e ele começa a ter que pagar aquele tributo ali na fonte. Então, a gente falou aí de precificação, falamos agora de algo ainda mais profundo na questão financeira, que é, além do preço, é a forma de pagamento, é o capital de giro em si, envolvendo tudo isso. Você recebe durante o mês inteiro, apura-se um imposto e você paga o imposto lá no dia 20. Então, você tem ali 30, 50 dias, uma média ali entre isso, né, esse prazo, que você está usando o dinheiro, você está girando. Então, você paga só lá no dia 20 do mês seguinte. Agora, não. O que você vendeu e recebeu no dia 1º, você já pagou o imposto. Então, o dinheiro que você estava usando como capital de giro, ele não vai estar disponível mais. Então, você vai precisar se recapitalizar, financiamentos, empréstimos, etc., ou capital próprio, reservas que você possivelmente tenha, né? Então, é algo que é muito preocupante. Na verdade, é algo que está me preocupando muito. É exatamente esse ponto. Precificação e o financiamento, capital de giro dessas empresas. Elas vão passar muita dificuldade nessa transição. Vão sim, porque quando a gente fala de precificação, inclusive, a gente já falou de colocar imposto por dentro, por fora, só que o que a gente não falou foi sobre o capital de giro. Que tem um custo, né? O capital de giro tem um custo e ele é importante para qualquer operação. Ele tem que ter aquele capital para conseguir fazer o negócio dele andar. Por quê? Se hoje ele tem margem para fazer o pagamento desse tributo de 30, 40 dias, ele vai fazer ali na hora. Então, se ele não tiver um capital de giro, ele vai fazendo muita venda, muita prestação de serviço e vai ficar sem dinheiro para conseguir estruturar o negócio. E aí, com a má precificação, ele pode começar a fazer empréstimos, financiamentos e se endividar ainda mais, porque isso vai aumentar. A tendência de todo negócio é aumentar. Então, ele vai aumentar aquela negociação dele, ele vai aumentar a venda, o dinheiro dele vai ficar retido ali até o dia 20, ele pode quebrar até lá. Então, com certeza.
o financeiro dele envolve também o capital de giro. Muito preocupante, muito preocupante. Muito preocupante. E quem é organizado financeiramente vai ter dificuldade. Quem não é organizado, aí que vai ter muita dificuldade mesmo. Ele precisa se organizar antecipadamente e se preparar para esse momento. Então, vários pontos importantes aqui e de preocupação para a gente olhar. Você vê alguma outra coisa? A gente falou aqui precificação, capital de giro. Então, são duas áreas financeiras para ser avaliado e se organizar. Nessa transição são várias etapas, onde a gente fala que 2027 é a primeira, 29 é a segunda, 30, 31, 32 e 33. Aí passa a ser anual. Então, a cada ano precisa ser refeito esses cálculos, essa precificação. Tem mais alguma... Temos aí o split payment que envolve aí o capital de giro. Tem mais alguma coisa que você acha que o empresário deve se preocupar nesses pilares dessa grande mudança que a gente está vendo aí? Olha, os principais são esses mesmo. A gente tem outra mudança que a gente até falou um pouquinho, que é o fim dos benefícios, porque o imposto hoje ele para de ser no local do prestador do serviço, ele passa a ser no local do destino daquele serviço. Mas isso aí é mais voltado ali para os órgãos mesmo, para quem que vai ter o recolhimento. Mas os benefícios também é o ponto que a gente tinha comentado, eles vão ir por terra até então. Por terra. Então, é uma preocupação, uma outra preocupação são esses benefícios para que seja utilizado aí até 2032. Aproveitar ao máximo todos esses benefícios até lá. Quem não tem os benefícios que estão hoje e que precisam pedir como ProGoiás, que o faça logo, né? Com certeza. E tudo isso vai impactar lá na precificação. Tudo vai impactar na precificação. E, por fim, se preocupar com todo esse ecossistema, né? Para você fazer o cálculo da precificação, refazer preço, fazer o cálculo de capital de giro, você precisa entender em qual momento, em qual situação você se enquadra nesse ecossistema. De quem você compra, para quem você vende, se faz sentido simples nacional, presumido ou real, o IVA vai ser por dentro ou por fora. Para definir isso, aí você vai fazer os cálculos para definir seu novo preço. Exatamente. Nossa, simplesinho, hein? Simplesinho, né? Tem um ponto, Bruno, que eu gostaria até de falar também, se fosse uma dica que eu poderia dar para o empresário. Hoje alguns empresários, não quero generalizar, né? Mas alguns empresários falam que o contador só manda imposto. E a gente falando do split payment, ele entra numa modalidade que o imposto ele é pré-apurado. Então, teoricamente, cadê o contador nessa história? Mas a contabilidade, de um tempo, ela já passou a ser do contador que emite guia para um contador consultor também, né? E eu vejo muito importante o empresário ele se atualizar e ver também o seu contador como um parceiro. Porque o contador ele vai ser muito importante nessa jogada para entender todo o ecossistema dele. Inclusive conseguir enquadrá-lo melhor. E a gente está falando não só de regime tributário, porque hoje a gente fala de análise tributária, a gente olha ali somente para os impostos. Mas a gente está falando também de financeiro, então o contador ele tem que te entregar aquele financeiro também. E um financeiro bem ajustado com a sua tributação, ele vai fazer diferença total nessa mudança. Eu gosto muito de falar, a gente sempre fala sobre finanças junto com a parte tributária. Muitas vezes o empresário ele realmente entende que o imposto dele que é o problema, ele é realmente normalmente muito pesado, mas ele normalmente não é o problema em si. Ele é um pedaço do problema, ele é um pedaço da dificuldade mesmo dos empresários. Você precisa estar com aquilo lá incluso e embutido no seu preço. Então, conseguir trabalhar com um preço considerando o seu imposto, não desconsiderando, né? Conseguir concorrer pagando esses impostos. E aí, isso vai se tornar uma realidade 100%, porque não vai haver mais outra possibilidade. Não vai haver possibilidade de você fazer uma venda, receber sem ter uma nota fiscal.
A gente ainda não entende os detalhes, existem sistemas que ainda que vão ser em teste mesmo, tal, pilotos, para que a gente entenda na prática lá na época que foram implantados. Mas, no fim, vai ser isso. Vai ser um sistema que você vai ter uma nota vinculada para você receber. E nesse recebimento já vai ter a redução, a dedução, né, do imposto. Já vai ser retido 100%. Aqueles impostos que são retidos aí até hoje são retidos, um pedaço, agora vai ser 100% retido. 100%. Impressionante. Realmente tá facinho, tá facinho. Então, uma dica que você pode dar aí, então, é a questão da contabilidade, estar próximo e conseguir se atentar e realmente conseguir ajudá-lo nessa parte financeira também, não só tributária. Exatamente, na parte consultiva, principalmente. Consultiva e conseguir enquadrá-lo ali. Ótimo, coisa boa, coisa boa. Assim, a gente nessa área tributária aí nunca foi, sempre foi muito difícil, muito complexo, muita legislação e tal. Aqui, minha visão é que essa parte na nova reforma, na nova sistemática, isso vai sim se transformar em algo muito novo e muito complexo também, mas é porque é a mudança. Então, a gente sai de uma dificuldade e entra em outra, só vai mudar o problema. Vamos dizer assim. Só o problema. E assim, ele é uma sistemática muito parecida hoje com o que a gente tem do lucro real. Então, principalmente a gente que já está acostumada a fazer uma apuração de um lucro real, a gente já entra com um pouco mais de facilidade. Por quê? A gente está falando de crédito e débito. É claro que tem outras mudanças que a gente tem que se atentar, mas o intuito é virar um lucro real, que é um regime pouco usado hoje. Muitos empresários e contadores têm medo desse regime, mas é um regime que pode trazer muito benefício também. É inclusive o regime que mais tem benefícios, que não são utilizados porque a empresa quer ficar no Simples Nacional, no lucro presumido, que tem menos responsabilidade e tem menos obrigações a serem entregues. Mas a gente está mudando para uma modalidade muito parecida com o lucro real. Simplesmente todas as temáticas vão estar comparadas com o lucro real. Todas as empresas vão ser lucro real, não vai ter esse nome, mas nas suas obrigações e complexidade, todas elas vão estar na mesma complexidade. Não vai ter mais aquela comparação, não vou continuar no simples porque é mais fácil, menos arriscado. Todas vão estar no mesmo risco a partir da nova reforma. Né? Exatamente. Perfeito. Então tá, vou resumir aqui para a gente seguir para o final. Vou dar uma visão geral aqui do que ficou claro para mim. São preocupações com a precificação, preocupações com o capital de giro na nova modalidade, se preocupar com todo o ecossistema que a empresa está e aí entender em qual sistemática ele vai funcionar melhor, considerando para quem ele vende e de quem ele compra. Por fim, a gente tem a preocupação das fases. Em qual momento se preocupar? O principal é a precificação. Então, refazer essa precificação o tempo inteiro. Então, 2027, 2026 se antecipando para 2027, primeiro refazer a sua precificação aqui. Se você não tem essa precificação já bem construída, faça ele antes, até agora 2026, para você já fazer a precificação ajustada na nova modalidade da mudança de 2027. 2029 você refaz a precificação, 30, 31 e 32 também você refaz e 33. Basicamente é isso? Exatamente, são os principais. São os principais. Ok. Com o passar do tempo a gente vai trazendo outros pontos a se preocuparem, cada preocupação na sua hora. Vamos dizer assim? Com certeza. É muita coisa para a gente absorver tudo de uma vez. E a gente está se atualizando. Estamos com os principais pontos aí em estudo para trazer o melhor aqui para os nossos clientes. E a gente vai soltando conteúdo aí também, né? Para poder atualizar os empresários. Uma coisa de cada vez, porque realmente é muita coisa, é complexo. Então vamos
A etapa agora é precificação, é estudar o seu caso. Com Depois certeza. a gente vai para outras preocupações aí. E realmente, use os seus impostos como referência. Saia na frente do seu concorrente. Pague menos imposto do que o seu concorrente, que você já vai estar na frente. Não é questão de pagar muito ou pouco imposto. É pagamento do que o seu concorrente, basicamente. Com certeza. Pergunte ao seu contador se o lucro real não faz sentido para você, tá? Porque tem muitos benefícios lá. É um regime que você tem que emitir 100% das notas fiscais, igual vai ser na modalidade nova ali da reforma, mas que você pode ter muitos benefícios a se aproveitar até 2032, tá? Então, muito importante. Muito importante. Fala com alguém que seja especialista em lucro real. Com certeza. Perfeito. Leonardo, muito obrigado. Foi enriquecedor essa conversa nossa, esse papo. O primeiro de vários, né? Mais um de vários que a gente ainda vai ter aí no decorrer dessa reforma, que vai ser muito tempo sobre esse assunto, muitas mudanças até lá. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Pode se despedir aí. Eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade. É bom demais conseguir passar um conteúdo riquíssimo aqui com sua ajuda para os empresários aí e também para os contadores, né? Conseguir contribuir um pouco aí com toda essa carga pesada que a gente tem. Então, muito obrigado pelo convite e vamos trazer mais conteúdo aí para o pessoal, atualizar eles e a gente faz futuramente aí com novas atualizações também. Um bem bolado, com certeza vai ter outros. Com certeza. Aguarde, muito obrigado, pessoal, por ter ouvido até aqui e nos acompanhe e vai até o próximo conteúdo aí, que todos são enriquecedores. Até a próxima.